Trump recusou uma proposta de paz do Maduro que envolvia ele não atacar a Venezuela agora e combinar uma transição de poder em 2 ou 3 anos, o que é um absurdo completo. O Maduro engrupiu o Biden, engrupiu o Lula não, né? O Lula sempre aceitou as coisas do Maduro. Mas enfim, engrupiu o Biden dizendo que ia fazer eleição justa, não sei o que lá, fez a eleição, perdeu a eleição, mas não quis sair. Então agora está vindo com um papo de 2 anos para transição de poder, por quê? É óbvio, porque ele espera que o governo Trump já vai estar no final daqui a 2 anos, e daí o Trump não vai ter mais força para fazer um ataque militar contra a Venezuela, e aí ele se safou mais uma vez, né? Mais uma vez o Maduro, igualzinho o Lula, fica achando que negociar com o Trump é tentar enganar o Trump. Meu amigo, enganação rola aqui na América Latina. América Latina que todo mundo querendo enganar todo mundo aqui, né? O Trump está sabendo dessa idiotice sua, não tem lógica isso daí, né? E além dessa questão, nós temos os exercícios militares americanos aqui em Trinidad e Tobago, que estão acontecendo neste momento, bem pertinho da Venezuela, aqui, aviões que têm feito voos rasantes aqui, certamente já para mapear tudo que vai ser feito lá na Venezuela. Também vamos falar sobre algumas declarações que surgiram sobre o posicionamento do Lula e do Brasil nessa guerra, que eu acho apavorantes. Eu tenho que reforçar que eu não sei se são verdadeiras, mas se forem, são apavorantes. E vamos falar também sobre o Manifesto da Liberdade, que foi uma carta escrita pela Maria Corina Machado, detalhando como será o processo do governo dela para recuperar a democracia na Venezuela. Então vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por piloto de fuga de Bolsonaro, Peter aumenta o número de letras no nome e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a notícia mais importante do dia é essa, tá? Aqui o New York Times trouxe uma matéria muito recheada de conteúdo aqui, dizendo que o Trump autorizou planos da CIA para ações ocultas na Venezuela. Como a gente falou aqui em outras situações, eu acho muito pouco provável, o Trump não descarta isso, mas eu acho muito pouco provável que o Trump faça um desembarque tipo da Normandia, ali nas praias de Caracas, ali na verdade não seria na praia de Caracas, seria na praia de La Catita, né? Que é essa cidadezinha aqui, Catita La Mar, que é essa cidadezinha aqui, e daqui avance até chegar em Caracas e tomar Caracas e coisa e tal. Isso, assim, não é que ele não pudesse fazer isso, tá? Ele ganharia, certamente ganharia isso daqui, ele tem força militar para fazer isso. A questão é que alguns soldados americanos fatalmente morreriam nesse processo, e isso seria uma coisa muito custosa para a política americana, né? Ou seja, estaria sacrificando vidas americanas por conta de um ditador de merda, de um país lá fora que é todo cagalhado de corrupção, de socialismo e coisa e tal. Então, eu não acredito que o Trump faria uma operação militar direta desse tipo, tá? Com invasão. Mas o mais provável, e eu já falei isso em outros vídeos também, é que ele faça um grande bombardeio em várias instalações militares aqui e centrais do governo do Maduro. Isso ele pode fazer, ele tem míssil à vontade para fazer quantas ele quiser, destruir quantas unidades do exército da Venezuela ele quiser, e também prédios do governo lá em Caracas, né, de forma a deixar realmente o regime do Maduro numa situação ruim, e daí ele usar pessoas infiltradas lá dentro para fazer ações que efetivamente resultem na queda do Maduro. Então, aparentemente, segundo está dizendo aqui, a primeira coisa que se fala aqui é que seria alguma coisa nesse sentido que está sendo planejada. É lógico que a gente não sabe exatamente como que vai acontecer, mas seria alguma coisa nesse sentido, ou seja, já tem agentes da CIA lá na Venezuela. E lembra, agentes da CIA na Venezuela não é aquele cara loiro de olho azul, né, falando espanhol com sotaque. Tipicamente a CIA tem agentes nos outros países que são pessoas naturais daquele país, tá? Tem muito venezuelano já nos Estados Unidos e é muito fácil para a CIA recrutar essas pessoas e ter agentes nesses países, até porque tem muita gente que quer isso mesmo, então é provavelmente alguma coisa nesse sentido que a gente está vendo, né? Então aqui, ó, o Trump sinalizou que os planos da CIA para atividades cobertas na Venezuela podem preparar o campo de batalha para ações futuras, enfim, a gente não sabe exatamente como é que vai ser isso, né? E o presidente não fez uma decisão sobre o curso de ação mais amplo na guerra, exatamente o que ele vai fazer, né? E nem articulou o seu objetivo final, que na verdade é muito mais do que simplesmente acabar com as drogas na região, é a mudança de regime na Venezuela, a gente sabe disso, e é uma coisa muito positiva, porque de fato o Maduro perdeu a eleição lá em 2024 e não quer sair do poder, né?
E, enfim, aqui ó, já estão planejados ataques em unidades militares próximas a Maduro, enfim, tem uma série de outras coisas aqui, né? O Trump falou num dos últimos dias aí que ele estava negociando com Maduro, que haviam negociações acontecendo e que não tinha nada de errado negociar, que negociaria com Maduro e coisa e tal. Aí vem a parte importante aqui do artigo, ó. Oficiais venezuelanos disseram aos americanos que o Maduro estaria disposto a abdicar, né, sair do poder, depois de um período de 2 a 3 anos de transição, de acordo com as pessoas que conheciam o assunto, né? Porém, qualquer demora do Maduro em abrir mão do poder é uma condição que a Casa Branca não aceita. A Casa Branca quer o Maduro fora agora. Por quê? Porque eles não são idiotas, eles não comem cocô no café da manhã, né? Como muita gente no governo Lula e no governo Maduro imagina. Tá na cara que isso daqui é uma jogada do Maduro para esfriar a situação, é tudo que o Maduro quer, esfriar a coisa, ficar mais 2, 3 anos, é a expectativa dele que o Trump já vai estar no último ano do governo Trump, aí o Trump já não vai ter força de botar esse monte de barco e coisa e tal, e aí o Maduro se safou mais uma vez. É lógico que ele espera isso, tá na cara isso. É igual o Lula querendo acabar com as tarifas americanas aqui no Brasil, pedindo, não, vamos negociar, tira as tarifas, temporariamente para a gente negociar, aí a gente negocia, sendo que, é lógico, o Trump sabe que se tirar as tarifas, o Brasil vai ficar enrolando a negociação, esperando, né, o máximo de tempo possível passar a eleição do ano que vem, aí o Lula se reelege, e depois o Lula tá pouco se fudendo para os eleitores dele aqui no Brasil, né, eles queriam que o Trump baixasse as tarifas a troco de nada, porque eles não têm nada a oferecer. A única coisa que eles têm para oferecer é acabar com o processo absurdo do Bolsonaro e acabar com a censura nas redes sociais. Isso eles não querem fazer, né? Então, apesar do aparente impasse, os canais de negociação mostram que a solução diplomática ainda é possível, né? Pessoas que estão a par da situação não viram qual é o resultado final esperado. O Trump pode concordar com um acordo diplomático para ganhar mais acesso às reservas de óleo da Venezuela para companhias americanas e pode resolver uma solução que permita o Maduro sair voluntariamente do poder ou demandar que os Estados Unidos, de forma forçada, removam ele da Venezuela, né? Ou seja, eles estão negociando ainda, mas essa história de o Maduro sair daqui a 2, 3 anos não vai rolar, Maduro. O pessoal lá é até meio bobinho, mas não come cocô no café da manhã, né? Então é isso daí, a expectativa é o que vai acontecer a partir de agora, né? Evidentemente que tem esse grande aumento de capacidade militar ali, alguma coisa vai acontecer, mas a gente não sabe ainda exatamente o que, né? Bom, aqui tem a versão em português dessa matéria. Eu gosto de ir na fonte original para ver exatamente o que foi dito aqui, porque nem sempre o pessoal fala exatamente a mesma coisa, né? Mas aqui tem a versão em português, eu vou deixar os links dessas abas todas na descrição do vídeo, você pode ler o que está escrito ali, né? Outra coisa curiosa, muito engraçada, foi essa. O senhor Bruno Rodrigues P. Diz que denunciou, aqui, ó, que ele é o conselheiro de Cuba. Ele é cubano, né, do governo cubano, né? Ele diz aqui que nós denunciamos as mentiras do Departamento de Estado americano, que sob a liderança de um secretário de Estado compulsivo e mentiroso, tentam justificar com falsos pretextos a agressão militar contra a Venezuela, e não sei o que lá, e tá chorando e chorando. Cuba tá desesperada, vocês sabem, né? Cuba cai, se a Venezuela cair, Cuba cai também. Cuba tá tentando pegar mais dinheiro do Brasil, mas o governo Lula tá muito pressionado com isso, né? A resposta do Marco Rubio. Só botou o palhacinho rindo aqui, não tá nem aí, meu amigo. Os cubanos estão desesperados, meu amigo. É agora. É agora. Eu vou falar um negócio pro pessoal de Cuba, hein? Ainda arrisca o próximo presidente americano ser o Marco Rubio, hein? Se prepara, galera. Se prepara. Bom, a gente teve confirmada uma sanção dos Estados Unidos a José Luiz Rodrigues Zapato, por seu vínculo com a narcoditadura venezuelana. Então, olha só a dica que fica pra galera aí, hein? Lei Magnitsky em galera que é próxima ao Maduro. Já tá rolando Lei Magnitsky em pessoas que ajudaram o Maduro. José Luiz Rodrigues Zapatero é um político espanhol, foi o 5º presidente do governo da Espanha, ele foi presidente da Espanha de 2004 até 2011, e, enfim, essa é a história. E esse cara, como tem ajudado o Maduro, a Espanha tem ajudado o Maduro, esse político específico tem ajudado o Maduro, ele caiu na Magnitsky por conta disso. Só deixando esse aviso para o Lula, tá, Lula? Lembra sempre
que o Gustavo Petro, seu amiguinho lá da Colômbia, já ganhou uma Magnitsky, já tá com a Magnitsky na cara, para ele e para a família inteira. Né? Então, lembra sempre, tá, Lula? Toda vez que você tiver vontade de defender o Maduro, de dizer que não pode atacar a Venezuela, que não sei o que lá, lembra, Lula? Pode vir Magnitsky aí para você, tá? O Zapatero já está aqui, já está com a Lei Magnitsky, já ganhou de presente uma Lei Magnitsky para ele, né? Bom, outra informação, tem acontecido vários voos de avião aqui próximos a Caracas, né? Já dentro do espaço aéreo venezuelano, os americanos não estão nem aí, bota o aviãozinho lá dentro, quero ver a Venezuela derrubar um avião americano ali na região, quero só ver. E, por exemplo, esse avião aqui é um avião radar, e estava certamente fazendo algum estudo ali na região para ver onde é que estão as defesas antiaéreas e coisa e tal, né? Também saíram algumas fotos bacanas aqui, ó, do exercício militar americano ali em Trinidad e Tobago, tá? Estão fazendo os exercícios militares ali em Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é essa ilhazinha aqui, ó, bem pertinho, né, da Venezuela, mas é um país independente e está apoiando os Estados Unidos nessa história toda, né? Aliás, só uma curiosidade, a seleção de Curaçao conseguiu entrar na Copa do Mundo, você acredita? Uma ilhazinha que tem 150 mil habitantes só, não tem nem 1 milhão de habitantes em Curaçao, uma ilhazinha de bosta, vai estar na Copa do Mundo, a seleção de Curaçao. Parabéns para o pessoal de Curaçao. A situação de Curaçao, Aruba e Bonaire é muito curiosa. Por quê? Em tese, eles fazem parte da Holanda, mas tem uma briga que é a seguinte, a Holanda quer que eles se tornem independentes. Então a Holanda exige, não, vocês vão ficar independentes, a gente não quer mais, não quer esse status de país imperialista que cuida de colônia, não, vocês ficam independentes. Mas os países não querem. O pessoal de Aruba, de Curaçao e de Bonaire não quer assim, não, queremos continuar na Holanda e coisa. Então tem uma briga danada. Para o futebol é reconhecido como um país independente, Curaçao, né? E vai estar na próxima Copa do Mundo aí. Bombini, né? Que é bem-vindo em papiamento, que é a língua lá de Curaçao, né? Que, aliás, diga-se de passagem, é uma corruptela do português, né? Os escravos holandeses que saíram do Recife foram enviados para Curaçao, eles falavam português muito mal, então eles acabavam falando português errado entre eles, criaram um papiamento, que é um português mal falado. Chega a ser engraçado você ler algumas coisas em papiamento. Bom, o Maduro está treinando soldados para atirar com arco e flecha envenenada contra os Estados Unidos. Não vou nem comentar isso. Comentar o que disso daqui, meu amigo? Tadinho dos caras, bicho. Realmente o desespero é triste. Agora, olha só, tem duas notícias aqui que, de novo, o Sepúlveda é um jornalista conhecido e ele está dando uma notícia aqui, ó, que o jornalista venezuelano Castro Ocanto revelou em seu programa que um grupo importante de generais venezuelanos estaria ajustando documentos e contas bancárias para enviar familiares para o Brasil sob a proteção do Lula antes deles mesmos se transladarem para o Brasil quando o narco-regime colapsar. Então, isso aqui eu não descarto, tá? Eu acredito que esteja acontecendo já há algum tempo. As escolhas são Brasil e Nicarágua, né? Por causa do Ortega, que também é amigo do Maduro. E esse pessoal, esses generais venezuelanos, estão certamente preocupados com isso. Eles sabem que a Venezuela não vai conseguir segurar essa guerra com os Estados Unidos e já estão preparando para ir para algum lugar, porque eles sabem que general não tem como sair dessa, né? Os generais que colaborarem com o regime vão ser criminosos de guerra, evidentemente. A única alternativa que eles têm é fugir e tentar obter asilo em algum lugar. E aqui no Brasil, vocês sabem, o Lula adoraria dar asilo para todo mundo, inclusive para o Maduro. O problema do Maduro de vir para o Brasil é justamente que as eleições estão chegando aí, né? E tem uma chance grande do Lula não ganhar em 2026. Enfim, também tem um comentário aqui do Ricardo Roveran, que também é um jornalista, falando aqui, ó, que uma fonte ligada à Marinha, Lula deu ordem por baixo do plano ao general Tomás Paiva para o exército ajudar a Venezuela contra a guerra nos Estados Unidos que se anuncia. E o Tomás Paiva teria tomado um não da Força Terrestre acompanhado de não cumprirmos ordens ilegais. Então, esses dois avisos aqui, eu não tenho a fonte, digamos, mais formal para eles, apenas os jornalistas falando. Mas eu fico preocupado com isso, ou seja, mais uma vez o Lula se engajando numa guerra que não é nossa, né? Bom, a Maria Corina Machado apareceu aqui na The Economist, apareceu também aqui no Washington Post por conta do Manifesto da Liberdade. Foi uma carta que ela escreveu aqui, ó. Vamos para a fonte original. É uma carta em que ela pede o apoio do mundo para a liberdade na Venezuela e ela diz como pretende, né, resolver o problema da Venezuela, voltar a democracia para a Venezuela, né?
Estamos na beira de uma nova era, com nossos direitos naturais prevalecendo e ao largo do abuso desse regime está chegando ao fim. Então, a nossa liberdade individual alcançará sua plenitude em uma Venezuela que brilhe a liberdade, né? E aí ela fala aqui sobre os princípios que ela vai fazer para o governo dela. Todo venezuelano nasce livre e a economia de um povo livre e a liberdade de expressão e, enfim, os princípios que ela pretende adotar. Direito ao voto, liberdade de reunião, direito à seguridade, direito à segurança, né? Retorno à casa. Então os milhares de venezuelanos que foram para outros países, se quiserem retornar à Venezuela, serão bem-vindos e coisa e tal. E, enfim, ela coloca aqui as bases que ela pretende fazer o governo dela, né? Então acho muito bacana isso daí. Ela tem apoio de um monte de gente, de vários jornais estão publicando essa carta. Agora falta tirar o Maduro. Não vai demorar muito tempo não, tá? Vai chegar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.